Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e maniatando, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu compungindo as 30 moedas de prata aos anciões, dizendo: Pequei, traindo o sangue do inocente. Responderam eles: Que nos importa? Será isto lá contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes, pois, tomaram as moedas de prata e disseram: Não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, para servir de cemitério para os estrangeiros. Por isso tem sido chamado aquele campo até o dia de hoje, Campo de Sangue. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus, pois, ficou em pé diante do governador. Esse lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: É como dizes. Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos: Não ouves quantas coisas testificam contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador muito se admirava. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Neste tempo tinha um preso notório chamado Barrabás. Portanto, estando o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois sabia que, por inveja, o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer-lhe: Não te envolvas nessa questão desse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram as multidões a pedissem Barrabás e fizessem morrer Jesus. O governador, pois, perguntou-lhe: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E disseram: Barrabás. Tornou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, que se chama Cristo? Disseram todos: Seja crucificado. Pilatos, porém, disse: Pois que mal fez ele? Mas eles clamavam ainda mais: Seja crucificado. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário que o tumulto aumentava, mandando trazer água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Sou inocente do sangue deste homem. Seja isto lá convosco. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Nisso o soldado do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele toda a corte. E despindo-o, vestiram-lhe um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça, e na mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus. Cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e davam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, puseram-lhe as suas vestes e lavaram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem sireneu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram as vestes dele, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sortes. E sentados ali o aguardavam. Puseram-lhe por cima da cabeça a acusação escrita: Este é Jesus, o rei dos judeus. Então foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu que destróis o santuário em 3 dias, e o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: A outro salvou, e a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel é este. Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Livre-o ele agora. Se lhe quer bem, por que dizes: Sou filho de Deus? O mesmo lhe lançaram em rosto. Também os salteadores que com ele foram crucificados.
E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Cerca da hora nona bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele que chama por Elias. E logo correu um deles, tomou a esponja, ensopou em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Também estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para ouvir, entre as quais se chamavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe de filhos de Zebedeu, dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia chamado José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi Pilatos, pediu o corpo de Jesus, então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho. Depositou-o no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Mas achavam-se ali Maria Madalena e outra Maria, sentadas defronte do sepulcro. No dia seguinte, isto é, o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos. E disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, quando ainda vivo, afirmou: depois de 3 dias ressurgirei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o furtem e digam ao povo: ressurgiu dos mortos, e assim o último embuste será pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: tendes uma guarda, e tornai-o seguro, como entendeis. Foram, pois, e tornaram seguro o sepulcro, e selando a pedra, deixando ali a guarda. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se remover a pedra, e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E de medo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse: Vinde, veja o lugar onde jazias. E ide depressa e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos. Eis que vai diante de vós para a Galiléia. Ali o verei, eis que vô-lo tenho dito. E partindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então lhes disse Jesus: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão para a Galiléia, ali me verão. Ora, enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo quanto havia acontecido. Congregados eles com os anciões e tendo consultado entre si, deram muito dinheiro aos soldados e ordenaram-lhes que dissessem: Vieram de noite os seus discípulos, e estando nós dormindo, furtaram-no. E se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos livraremos de cuidado. Então eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram como que foram instruídos. E essa história tem se divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus designara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século.